Marcelo Rabelo, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Guerra da Informação, sempre abrilhantando aqui a nossa programação com seus comentários. Como é que você analisa o discurso do Bolsonaro hoje na Paulista? Olha, eu queria fazer primeiro um paralelo, entendeu? Que a gente vê a Paulista, né, repleta de brasileiros, né, de patriotas, de pessoas que amam o nosso país, e ao mesmo tempo você pega o 7 de setembro lá em Brasília, esvaziado, né, ninguém, né? Então esse é o primeiro ponto, né? E aí tem outro ponto também, antes de entrar no discurso do Bolsonaro, que no meu ponto de vista, é muito importante, lembrar que hoje as pessoas elas não estão mais só fazendo aquilo que o Bolsonaro pede para as pessoas fazerem, né? Porque uma coisa é você convocar para uma manifestação, no caso quem convocou foi o Eduardo Girão, né? Que ele chamou porque ele sabe que segunda-feira vai ter já a entrada do pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Eles já estão pedindo aquelas assinaturas lá no Senado, né? Com alguns senadores já estão aprovando e estão apoiando aquilo. E também chamou para a manifestação de 7 de setembro na Paulista. Marco Antônio Costa, ele fez um apoio, ele já estava reforçando isso das manifestações na rua, que as pessoas não ficassem esperando que o Bolsonaro chamasse, né? E depois, vendo que a manifestação ia acontecer, o Bolsonaro se manifestou para poder ir na Paulista, né? Então esse é o primeiro ponto que eu queria ressaltar. Por que eu estou falando isso? E depois eu vou comentar o discurso do Bolsonaro e o que eu acho que está acontecendo. Eu vejo que os brasileiros eles estão tomando consciência política, o que, na minha opinião, isso é muito importante, porque antes, o que acontecia? A gente esperava alguma liderança puxar a gente para a gente poder fazer alguma coisa, e hoje em dia não está acontecendo mais isso. Você vê que a disputa da Prefeitura de São Paulo está uma briga feia, porque a maioria das pessoas que antes queria apoiar as decisões, as escolhas do Bolsonaro, não estão querendo votar no Nunes e estão escolhendo Pablo Marçal, que é um outsider, né? Então a gente, nós, povo, a gente está tomando a consciência sobre responsabilidade como sendo os representados, aquelas pessoas que pedem para que a gente tenha um representante político que faça aquilo que é a vontade da maioria do povo. Por isso que a gente tem eleição e por isso que a gente elege os políticos. Então, hoje eu vejo o discurso, como você falou, um pouco mais duro hoje, então, Oscar. E boa tarde aí, professor. Eu vi que você entrou, mas estava na fala do Bolsonaro, eu não quis te cumprimentar naquela hora ali. Boa tarde, Marcelo. Então, assim, eu vejo que o discurso do Bolsonaro não é mais como era aquele em, sei lá, 2015, 16, 17, 18, na eleição em 2018. Depois ele tomou a facada, obviamente, né? No dia 6 de setembro, lá em Juiz de Fora. E dali para frente, eu acho que o Bolsonaro começou a tomar alguns cuidados que, se isso não tivesse acontecido com ele não teria tomado. Isso é minha opinião, tá? Então eu vejo que os discursos dele têm sido muito, na minha opinião, muito repetitivos. Ele conta a mesma história toda vez que ele sobe no caminhão, ele fala da Laurinha, ele fala da facada, ele fala da corrupção, ele fala que está tendo uma certa ditadura de toga, né, do envolvimento judiciário nas coisas, mas ele não abre o jogo, né? Inclusive a escolha dele, do Ricardo Nunes, porque ele está no PL, é uma escolha política. E eu acredito que hoje em dia, nós, brasileiros, a gente não está querendo só isso. Embora todo respeito e carinho e admiração por tudo que o Bolsonaro fez e ainda faz por nós, eu acho que o discurso dele não chega a ser um discurso enfático como a gente precisa que seja, né? Eu vejo, por exemplo, uma comparação muito clara dele para o Milei. O Milei entrou agora, não era um cara da área política, é um economista, fez uma militância lá na Argentina durante uns 3, 4 anos, e quando tiveram as eleições, as pessoas cansadas realmente do país, votaram no Milei, e quando ele entrou, ele está tomando decisões que são, ele que não era político, está tomando posições e tendo falas muito mais assertivas e impositivas do que aquilo que a gente sabe que o Bolsonaro podia ter,
em função da experiência que ele tem em política e pelo fato dele também ter tido, né, um atentado à vida dele que quase levou à morte. Então, eu particularmente, hoje, tenho admiração, tenho um carinho, gosto muito do Bolsonaro, mas eu acho, igual agora a gente está vendo aí o Marco Antônio, a fala dele que não é um político, que é uma pessoa né, da sociedade civil e que não tem nenhuma imunidade parlamentar, nada relacionado com isso, fala muito mais coisa que a gente quer escutar e que atinge muito mais aquilo que está acontecendo no Brasil do que o Bolsonaro que tem hoje. Ele tem um poder, né, de persuasão e até mesmo de fazer uma mudança dentro do Brasil, mesmo ele não estando político hoje, mas ele tem uma influência política muito gigante no Brasil e no exterior do que o Marco Antônio Costa. E o Marco Antônio hoje fala muito mais coisa que era o que o Bolsonaro falava antes dele ser eleito, né? Antes dele ter sido presidente da República no Brasil. Bolsonaro fez muita coisa boa? Fez, claro que fez, mas deixou de fazer muita coisa que ele deveria fazer e que ele sabia que ele deveria fazer. E quais foram os motivos que deixou ele deixar de fazer? Bom, não sei, não tenho motivos para acreditar que foi por má vontade. Eu acredito que ele tentou, ele era muito mal assessorado em vários aspectos. Tinham pessoas em torno dele que não estavam a fim de colaborar, mas ele também tinha o dedo podre, né? Ele escolheu muita gente ali que estava ao redor dele que a gente sabia que não tinha um mínimo de merecimento, eu estou dizendo no sentido de patriotismo, até de honestidade, de moralidade, para poder estar ali. Foram escolhas políticas. Então, o Bolsonaro teve o dedo podre, ele escolheu mesmo, sabendo que isso poderia acontecer, e depois ele não pode arrepender, ele não pode chorar pela escolha que ele fez. A única que eu acho que foi uma escolha política que faz sentido ele ter escolhido, que na ocasião os brasileiros ainda não sabiam qual era a real identidade, né? Qual era a verdadeira intenção, que foi o Moro, que para a gente ele era um herói nacional por causa da Lava Jato, e que ele colocou como o ministro lá da Segurança, né? Em função de também criar um crédito maior para ele ganhar mais voto, né? Então ele falou que se ele ganhasse as eleições, que o Moro tinha aceitado para ser o ministro dele também e tal, e isso colaborou para que ele pudesse também ser eleito, né? Ganhou mais votos, independente do caso que comoveu a nação, que foi o fato da facada que ele tomou. Mas independente disso, a fala dele hoje para mim é mais uma fala igual todas as outras falas. Ele nunca vai sair desse roteiro, né? Você pode pegar as manifestações no interior do Brasil, você pode pegar as manifestações do ano passado, você pode pegar desse ano de janeiro, de fevereiro, se não me engano. Ele falou basicamente as mesmas coisas, entendeu? O que ele virou para o povo e falou assim: nós temos que fazer isso, isso e isso, são ações concretas, né? O que o povo tem que fazer? Pressione seu senador para poder ir lá e derrubar, para chamar o impeachment e fazer o impeachment. Porque realmente aquilo que o Alexandre de Moraes está fazendo é anticonstitucional, né? Várias irregularidades diante daquilo que está previsto na lei. Ele não é legislativo, ele está criando lei, né? Está criando jurisprudência, mas que não é mais jurisprudência. Ele está determinando o que é certo e errado dentro daquilo que já estava previsto no ordenamento jurídico, que não existe. Então, são dois pesos e duas medidas. Por que ele não fala isso? Entendeu? Eu, brasileiro comum, sem nenhum tipo de imunidade parlamentar, eu posso falar, o Marco Antônio Costa pode falar, o Paulo Figueiredo pode falar, outras pessoas podem falar, e o Bolsonaro não pode falar. Então, assim, de novo, repetindo, tenho uma admiração muito grande pelo Bolsonaro, por tudo que ele faz para a gente, mas o que ele falou hoje é muito menos do que aquilo que nós, brasileiros, estávamos esperando que ele falasse. O Milei não era político e faz muito mais, e está fazendo muito mais pela Argentina, do que eu acredito que o Bolsonaro, hoje, como não político, porque ele não está ocupando um cargo político, poderia fazer. Então, fica aqui minha forma de ver como as coisas estão acontecendo. Eu acho que ele poderia estar fazendo muito mais pelo Brasil. Talvez até se ele estivesse morando nos Estados Unidos, ele estaria fazendo muito mais pelo Brasil do que hoje ele está fazendo dentro do próprio Brasil, porque talvez ele possa estar sendo ameaçado. A gente sabe que sim, mas não sabe como. E, de repente, é um fato dele se preservar e preservar a família dele. Mas fica aqui, então, o meu ponto de vista em relação à fala do Bolsonaro.